Boa tarde, amigos. Estamos aqui no Manuel Bento para mais uma transmissão ao vivo na nossa Evangelioterapia online. Quem diria, hein, que a gente ia ter essa tecnologia um dia, não? Isso é uma das coisas positivas que essa situação está nos trazendo. Para aqueles que têm conseguem ter um olhar positivo, né, sobre tudo que nós estamos vivenciando, essa daí é uma dessas situações. Nós queremos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui para mais essa live. Lembrando que nós só estamos fazendo isso em função dos problemas, né? De estarmos aí em quarentena. Aliás, eu quero aproveitar esse momento para falar um pouco sobre isso, porque muitas pessoas têm perguntado para a gente, têm colocado lá no site. A gente percebe muitas pessoas tentando ligar aqui no Manuel Bento, mas nós não estamos com ninguém aqui, tá? E não existe ainda uma previsão segura de quando nós vamos retornar ao vivo. De qualquer forma, eu já queria deixar claro também que quando nós retornarmos, não vai ser do jeito que era antes, tá? Nós vamos ter que tomar uma série de cuidados aí. Para isso nós estamos primeiro nos organizando. E quando estivermos prontos, isso vai ser avisado para todo mundo. Tá bom? Então vamos para a nossa live, agradecendo aí pela oportunidade, né, que Deus nos dá de estarmos aqui e de poder fazer esse trabalho maravilhoso aí de levar consolo, levar o Evangelho, né, para o maior número de pessoas possíveis. A palestra de hoje vamos lá. A palestra de hoje deu um probleminha técnico, mas já estamos aqui. Amor ou temor? E essa imagem tenta demonstrar isso, né? Você pode ter um olhar límpido sobre as coisas, olhando para o céu, por exemplo, e perceber a maravilha que é, né, a natureza, que é Deus. Ou você ter esse olhar triste, né, que é representado aí pela cruz, pelo Calvário, pelo sofrimento. De que forma que você enxerga Deus? Estamos falando aqui para pessoas que creem em Deus, tá certo? E eu tenho comigo, inclusive, que a maioria das pessoas, eu diria que todos, anseiam por Deus, mesmo aqueles que não acreditam. Porque na nossa essência, ela é uma essência espiritual. E como espíritos que nós somos, nós temos a consciência, pelo menos lá no campo espiritual, da existência de um Criador. Quando nós estamos usando um corpo físico, é que a coisa fica um pouco conturbada, porque a gente não tem noção, né? Muitas pessoas buscam Deus de todas as formas possíveis. Houve épocas em que Deus era adorado na natureza, por exemplo, né? Houve outras épocas em que Deus começou a ser adorado nos templos. Aí começaram a surgir os intermediários, né, de Deus. Esses intermediários precisavam ter o domínio sobre as pessoas. E aí começaram a criar um Deus mais, né, um Deus mais punitivo. Então, eu queria que vocês prestassem atenção nessa frase aqui, que na realidade está lá em João, tá? 1 João 4,18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Vou repetir novamente, tá? No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então isso aqui é para a gente já iniciar nosso entendimento, né? Se Deus é para ser temido ou se Deus é para ser amado. Se Deus nos persegue, se Ele nos condena, se Ele nos castiga ou se Ele nos ama. Como é que a gente pode enxergar Deus? Eu estava falando lá no início dessa questão de buscar Deus na natureza, depois nos templos. Teve épocas aí que se faziam sacrifícios para Deus. Sacrifícios de seres inocentes, né? Para aplacar a tal da fúria de Deus.
ou para fazer essa interligação, que se imaginava, né, uma interligação mais material do que espiritual, né, em relação a Deus. E Jesus, quando esteve entre nós, né, ele vivenciou isso. Né? O que são a expulsão lá dos vendilhões dos templos? O que é que ele percebia, né? As pessoas fazendo seus sacrifícios lá para se ligar a Deus. Ele ficou horrorizado, né, com o que viu. Daí a expressão, né, que Deus é amor. E aí, a proposta que eu faço aqui é para vocês pensarem, puxa, mas tem importância saber isso? Tem importância? Claro que tem, né? Se a gente for parar para pensar, dependendo da forma como você se relaciona com Deus, você pode ser uma pessoa feliz ou infeliz. Você pode estar trazendo desesperança, tristeza, mágoas, né? Coisas desse tipo para a sua vida sem perceber, só pelo fato da forma como você enxerga Deus, como você se interrelaciona com Ele. Se você não tiver uma exata compreensão de que Ele é amor, né? Fica difícil, porque você vai temê-lo. Por temê-lo, você vai trazer Ele para você ou você vai afastá-lo? Pense um pouquinho. Você gostaria de ter alguém que você tem medo do seu lado? Ou você tenta manter distância? Então é de extrema importância nós entendermos que Deus é amor, tá bom? Quem fez o convite, gente, para nós entendermos que Deus é amor, foi o próprio Jesus. Isso está lá em Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40. Esse capítulo fala mais ou menos o seguinte, nessa mensagem, que os fariseus, tendo visto que Jesus fez calar lá os saduceus, esse pessoal vivia tentando pegar Jesus do contrapé, né? O fariseu, que era um doutor da lei, quis tentar Jesus e propôs uma pergunta para ele, né? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele estava se referindo às leis mosaicas lá, né? Aí Jesus olhou para ele e falou assim, olha, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Esse é o maior mandamento. Mas tem um segundo que é semelhante a este, que é amar o próximo como a si mesmo. Aí vai estar contido, né, esses dois mandamentos, todas as leis, todos os profetas. Ou seja, tudo que você puder imaginar está contido na questão de você amar a Deus. E outra, amar o próximo como a si mesmo. Então o amor aí faz uma tremenda diferença na compreensão que nós temos que ter da nossa forma de viver e da nossa forma de se interrelacionar no mundo. Esse convite foi feito para Jesus e ele deve ter chocado, tá? Eu quero que vocês pensem nisso. Ele deve ter deixado lá o fariseu com a pulga atrás da orelha. Porque, na verdade, eles apresentavam sempre um Deus que tinha que ser temido e não amado. Então, eles apresentavam um Deus terrível, um Deus que punia, que condenava, que perseguia, que tinha predileções para um povo em relação a outro. E Jesus vem e propõe uma coisa diferente. E, nesse sentido aí, amar a Deus acima de todas as coisas foi uma proposta de Jesus ousada e revolucionária para a época. E ela é até hoje, tá? Porque até hoje a gente ainda não entendeu isso. Por que eu falo que era uma proposta revolucionária para a época? Porque o olhar que se tinha, né? A forma como Deus era apresentado era desse Deus a ser temido, é um Deus perseguidor. E de repente vem um grande mestre e fala que Deus é amor. Havia compreensão do que é amor de fato? Esse pessoal entendeu? Ou eles partiram para a questão do terror? Basta ver o que fizeram com Jesus, né? Que era todo amor e infelizmente sofreu as consequências do temor, sofreu as consequências da ignorância que existia. E o problema é que essa ignorância existe até hoje. Outra questão que eu acho que é interessante a gente entender é que Deus tinha sentimentos humanos nessa época aí, né? E ele era apresentado como um ser sanguinário, vingativo, e também era parcial, né? Por isso é que ele tinha que ser temido. A questão é que isso ficou lá atrás ou ainda a gente traz até hoje?
Quando vocês ouvem uma pessoa que se diz religiosa e ela fala que ela é temente a Deus, o que ela está dizendo? Que ela compreende que Deus é amor ou que ela ainda sente um Deus punitivo a lhe perseguir, a lhe observar e a lhe cobrar sobre as coisas? Não é para pensar? Então, nessa época aí, Deus tinha sentimentos humanos, por quê? Porque eram os intermediários entre Deus e o povo, eram pessoas humanas. Eram pessoas que tinham lá os seus interesses, inclusive. Olha esta frase aqui, que é uma outra lá de João. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Olha, então é uma outra do João, tá bom? Vocês podem procurar lá na Bíblia que vocês vão encontrar. Vamos ver novamente? Assim conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Olha que interessante. Se você entende então, segundo João, se você entende que Deus é amor, você não o teme, você não o distancia de si, porque você vive, permanece em Deus e Deus permanece em você, Ele está com você o tempo todo. Isso faz uma diferença que vocês não têm nem ideia, tá? Porque se vocês perceberem, as pessoas que se dizem temerosas, as pessoas que não têm essa compreensão, elas não sentem Deus tão presente na vida delas. Esse Deus está distante, sabe? E aí você vê as pessoas fazendo coisas do arco da velha, Você vê pessoas sendo corruptas em nome de Deus. Você vê pessoas perseguindo outras em nome de Deus. Você vê pessoas... aliás, tinha uma cena... para mim foi chocante, tá? Quando eu vi, lá atrás, alguns anos atrás, um pessoal lá em Brasília que foi preso, fazendo uma oração, inclusive, agradecendo pela propina, quer dizer, agradecendo a Deus por ter recebido a propina. Por que as pessoas agem dessa forma? Porque Deus está distante delas. Elas não conseguem trazer Deus para dentro de si, Elas não conseguem enxergar que Deus está dentro delas. Porque não veem Deus, de fato, como amor. Só que Deus é amor. Deus é amor. Por que isso é importante? Vamos tentar entender? Então vamos lá. Deus é criador e, portanto, não é vingativo e nem parcial. Ora, se Deus é o criador de tudo, aliás, questão 1 do Livro dos Espíritos, O que é Deus? A inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. A resposta é bem simples. Deus é a existência, é a causa primária de tudo. E é a inteligência suprema do universo, Se Ele é o Criador, Ele vai ser vingativo, Ele vai ter predileções. Ele cria uns, depois ele acha que aqueles ali estão errados, ele vai criar outros melhores? É assim? Ou a gente está colocando o sentimento humano em Deus? Será que ele tem essas predileções? Então, por ser criador, ele nos olha com um olhar de criador. Ele nos olha com amor. Tá certo? Deus não castiga e não condena ninguém. Tem muitas pessoas que acham que Deus vai castigar, inclusive quando elas olham pessoas fazendo coisas que elas não concordam, porque elas já atingiram um nível de compreensão das coisas diferente. Quando elas veem alguém agindo de forma equivocada, elas aguardam o castigo divino. Não, Deus vai castigar. Deus castiga? Eu pergunto. Deus condena? Ou Deus, por nos amar, dá oportunidades para que nós encontremos os caminhos? Quem se castiga, quem se condena,
Não é Deus, é a própria pessoa, através das suas atitudes equivocadas. Uma hora ela vai acordar. As pessoas que cometem os seus equívocos, uma hora acordam para a realidade. E aí Deus não está ali cobrando nada, está dando oportunidade para que a pessoa se melhore, né? Para que a pessoa se desenvolva. Castigo e condenação são próprios dos humanos. Os espíritos superiores também não condenam. Então, isso é uma outra coisa que nós temos que pensar. Principalmente aqui no meio espírita também, né? A gente tem visto aí muitos livros, né, que trazem esses conceitos ainda enraizados, porque não há uma compreensão exata sobre as coisas. Espíritos superiores não estão ali para condenar ninguém. Quem condena são os próprios humanos, pessoas que ainda não têm uma compreensão das coisas. Aliás, as pessoas que condenam outras, elas sequer percebem que, ao fazerem isso, elas estão trazendo para si mesmo uma situação de desconforto, né? de uma energia desequilibrada, de pensamentos voltados para coisas negativas. Por quê? Porque você não consegue enxergar coisas positivas. Então, você está ali só condenando, olhando, condenando. Você está vivendo em paz? Você está vivendo numa situação de alegria e de conforto? Ou você está ali vivenciando situações de desconforto? Não são nem atitudes suas, são dos outros, mas você fica como juiz, né? E como juiz você sofre as consequências daquilo que você pensa. Aliás, o Fábio fez uma excelente palestra, né, no domingo passado, falando sobre essa questão da importância do pensamento. Se o pensamento traz saúde, né, ou pode trazer situações de desequilíbrio. Pensem nisso. O tempo que você perde aí condenando as pessoas é o tempo que você está com pensamentos que podem te desequilibrar. O temor nos afasta e nos deixa apreensivos, enquanto que o amor nos aproxima, apazigua e acalma. Então, interessante. Eu já falei um pouquinho e vou repetir novamente. Você gostaria de estar presente ou perto de uma pessoa que você tem medo? Você quer distância, está certo? Então, o amor, ele faz esse milagre, né? De você se sentir à vontade, de você querer estar com a pessoa. Enquanto você teme a Deus, você se torna uma pessoa apreensiva. Você, inclusive, não consegue nem ter uma compreensão melhor da própria doutrina espírita, que veio aqui para nos libertar, e você se sente preso. Você, ao invés de se imaginar, né, numa situação de luz, porque Deus também, né, Jesus também falou que nós somos luzes, né? Você, ao invés de se imaginar numa situação de luz, você se imagina numa situação de trevas. Quantas pessoas espíritas eu não vejo falando que vão para um umbral? Meu Deus, como se Deus tivesse criado um umbral para condenar pessoas. Ele até cria um umbral para condenar aqueles que ele não gosta, então joga lá para o umbral, e para aqueles que ele gosta, ou que ele sente que estão bem, né, ele coloca lá num ambiente de luz. Umbral não é criação de Deus, pode ser criação do homem, mais uma vez. E você vai fazer a escolha do que você quer para você, né? Você quer seguir a Deus ou você quer seguir os homens? Amar a Deus, porém, gente, não é um processo de adoração na inércia contemplativa e não raciocinada. O que eu quero dizer com isso? Não é para você ficar amando, sabe? Você ficar naquela coisa contemplativa, orando a Deus e pedindo, e fazendo os peditórios e isso e tudo. Você tem que trabalhar, você não pode ficar numa adoração de inércia, sabe? Você precisa de movimento, vida, espontaneidade nas coisas, né? Vivências. E usar o raciocínio para encontrar a Deus. Não ficar simplesmente, né, naquela mesmice das coisas, das preces repetitivas, por exemplo. Tem pessoas que, para falar estar com Deus, basta se interiorizar.
Aliás, eu gosto muito de uma música, né, que fala: se eu quiser falar com Deus, tenho que estar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, porque Deus está lá no nosso íntimo. Não? Então eu não preciso ficar buscando Ele nos templos, né? Foi a época, tá, que se fazia sacrifícios nos templos. Está na hora de adorar a Deus em espírito, porque Deus é espírito, né? O amor verdadeiro requer respeito e ação constante no bem. Olha, você quer saber o que é o amor? Né? O amor é respeito e é ação no bem. Você quer demonstrar seu amor, você vai fazer ações que beneficiem a pessoa. Você vai ter respeito pela pessoa. Então o amor é isso, é algo a mais, né? E ações que visem o bem, o seu próprio bem-estar e o bem-estar do outro. Segundo o próprio Jesus, né? Lá no segundo mandamento que ele deu lá para o fariseu, amar o próximo como a si mesmo. Tá certo? Vocês estão percebendo como o amor é importante? Hã? Não devemos ter vergonha de Deus, porque não somos culpados de nada. Tem pessoas que não entendem o que eu quero dizer, então eu vou tentar explicar melhor. Como você teme a Deus, né, e você acha que Deus, né, é punitivo, é condenador, é aquele que, né, que é vingativo e tudo, é duro. Você tem essa visão dele. Eu pergunto, você é uma pessoa, ou existe uma pessoa no mundo que não cometa os seus equívocos? Às vezes até tentando fazer o certo. Você tenta fazer o certo e depois descobre lá na frente que não foi bem isso. Então, como nós agimos no mundo ainda em fases de aprendizados, né, múltiplos, se nós tememos a Deus, nós temos vergonha dele, das coisas que nós fazemos. Só que nós não somos culpados das coisas. E por que nós não somos culpados? Porque nós estamos em fase de aprendizado. Olha, o raciocínio é tão simples. Mas parece que tem pessoas que têm uma dificuldade de ter essa compreensão na simplicidade. Não? Não há condenação premeditada. Deus nos deu a capacidade de pensar e decidir por si. Então, errar faz parte do aprendizado. Olha que coisa. Deus é o Criador, vocês concordam? Ele nos fez do jeito que nós somos. Ele nos deu a capacidade de pensar, de raciocinar, de tomar decisões com base nos nossos pensamentos e de agir. Aí eu faço lá, de repente, uma coisa errada, me equivoco lá em alguma coisa, e Deus vai me castigar por isso? Se Ele me deu essa condição? Sabe? De novo, é colocar em Deus um sentimento humano. Se eu tenho a capacidade e Ele me deu essa capacidade, é para eu usá-la. Eu vou errar, vou acertar, e eu vou me transformar, eu vou me modificar, e é assim, com esta capacidade, que eu vou me desenvolver. Os erros, então, fazem parte do aprendizado. Mas os erros reconhecidos, né? Porque enquanto você não reconhecê-los, você vai continuar a seguir errando. A partir do momento que você, como ser pensante, com essa capacidade que Deus te deu de raciocínio, reconhece um erro, começa um processo de transformação. Você já não é mais a mesma pessoa, porque você agora já está questionando as coisas que faz ou que fez. Possivelmente, você ainda vem até cometer novamente o mesmo erro, mas, olha, já vai ser bem diferente, porque agora você já tem uma compreensão diferente. Esta capacidade Deus nos deu. Então, Ele não vai te condenar premeditadamente. Ele vai, né, te dar essa capacidade e você que vai
né, aos poucos se modificando, vai se transformando numa pessoa diferente, sobre o olhar amoroso de Deus. A questão que eu faço aqui para vocês é a seguinte: a quem o processo, né, de nos manter culpados interessava na época lá de Jesus, e a quem interessa atualmente? Quem é que ganha, né, em te fazer se sentir culpado das coisas? É você? Com certeza não. Mas alguém ganha. Sabe quem é? Aqueles que são os intermediários. Aqueles que, né, precisam manter as pessoas sob o seu domínio, sob o seu controle. Então, quanto mais na ignorância essas pessoas estiverem, quanto mais temerosas de Deus elas estiverem, mais, né, elas vão precisar deste intermediário para apaziguar a fúria de Deus, que Deus tem delas, né? Então aí você se torna um cordeirinho na mão dessas pessoas, que inclusive tem pessoas aí explorando as outras. Na época lá interessava para o pessoal, tanto que Jesus ficou indignado, né, lá com os vendilhões do templo. E hoje interessa esse pessoal que quer manter as pessoas sob o seu domínio. Quantas e quantas religiões não estão aí, né, sendo pregadas desta forma para manter as pessoas sobre o seu domínio? Pensem nisso. Deus, para algumas religiões aí, está ficando muito caro. Sabe, ele é um Deus que tem predileções por coisas de luxo, iates, templos suntuosos. Sabe, ele é um Deus exigente. E as pessoas estão pagando, como se Deus estivesse interessado no dinheiro. Então, já naquela época de Jesus, existia isso, e Jesus, né, pediu para as pessoas se absterem disso, porque Deus é amor, você não precisa buscar Ele nos templos. E hoje em dia as pessoas ainda insistem em manter, né, esses que são os ditos intermediários, insistem em manter as pessoas nessa situação para ter domínio sobre elas. Bom, falta de raciocínio, né? Uma coisa que a gente tem que pensar é que a culpa paralisa e nos torna dependentes e não há o devido crescimento. Então, enquanto eu me sentir culpado pelas coisas, eu vou precisar dos intermediários, eles vão jogar cada vez mais culpas em mim, tá certo? E eu vou me tornar dependente dessas pessoas. Esta dependência não vai permitir o meu crescimento. Até porque, para me livrar daquilo que eu considero um ato de culpa, eu não vou raciocinar sobre ele e me transformar em cima dele. Eu vou pagar para me livrar dele. Então eu continuo sendo o mesmo. Não há um crescimento, não há um desenvolvimento do ser ao raciocinar desta forma. Por quê? Há dependência. E eu pago e me livro. Então eu continuo sendo o mesmo. Percebem? E outra, processos de culpas, eles não nos ajudam no processo de transformação, porque você fica paralisado, se culpando, se condenando, quando o que precisaria era ter o reconhecimento da culpa e seguir adiante. Aquilo que Jesus propôs para a mulher adúltera. Cadê aqueles que condenavam? Se foram, nem eu tampouco te acuso. Vá, não peques mais. Ou seja, você está livre, filha. Você cometeu um equívoco, cometeu um erro, mas segue. Não fica aí sofrendo as consequências dessa culpa, não. Reconheça e segue adiante. Não? Se Deus acreditou em você, por que você mesmo não acredita? Isso é uma coisa que eu estou propondo para você pensar. Você está aqui vivendo no mundo, vivenciando situações, elas podem ser boas ou não boas, você pode ser uma pessoa que se goste ou não, né? Só que alguém superior a você acreditou em você.
te deu a oportunidade de uma nova existência, por exemplo. Tá certo? Aí chega aqui e você não acredita em você mesmo. Você fica aí se anulando, se condenando, se criticando, se achando, né, não merecedor de coisas boas, de estar com Deus convivendo com você. Você tem vergonha dele, tem medo dele. Só que ele acreditou em você. Ele te deu essa tremenda oportunidade. E mais, diante dos conhecimentos espíritas, você também acreditou em você, lá no plano espiritual, antes de reencarnar. Você sabia que você poderia vir e vivenciar situações. Então, por que você não acredita? Deus te ama, Deus te aceita do jeito que você é, está faltando só você se amar e só você se aceitar, para você se ligar a Ele de forma mais ampla. Não? Outra coisa que eu quero que vocês pensem, uma nova encarnação, esquecendo da anterior, é uma maravilhosa oportunidade. E nos mecanismos, de desenvolvimento do ser, nesses mecanismos que Deus criou para que a gente vá se desenvolvendo, existe essa questão do esquecimento do passado. O esquecimento do passado não é um estorvo, não é algo ruim. O esquecimento do passado é para te dar condições de você se desenvolver sem receios. Inclusive, sem saber os erros que você já cometeu. Talvez você possa até voltar a cometê-los, mas não importa, você está aqui vivenciando uma coisa nova, totalmente nova para você se desenvolver. Então é uma tremenda oportunidade, não é algo ruim, como muita gente acha, se eu lembrasse das coisas, eu já faria o certo. Não é assim que funciona. O nosso desenvolvimento, o nosso crescimento espiritual, ele se dá por apreensão. Você tem que entronizar o aprendizado. E não fazer só porque você sabe que aquilo você já fez errado. Não, você não tem que fazer porque você não precisa fazer mais. Para isso, o esquecimento do passado é uma bênção. Pensem nisso, tá certo? Outra coisa, você é um ser único no mundo. Em lugar algum existe alguém igual a você. Por quê? Realmente não tem ninguém igual a você. Nem os gêmeos que são univitelinos, que falam, que são parecidíssimos fisicamente, são iguais espiritualmente. Por quê? Porque você é um ser maravilhoso, não importa, se você é branco, preto, se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, se tem algum tipo de defeito, não interessa, você é um único, sabe, não tem ninguém parecido com você. Não é para celebrar esse tipo de coisa? Não, mas eu não queria ser como eu sou, eu queria ser igual ao outro. Mas não dá, você é você. Enquanto você não se aceitar, enquanto você ficar tentando viver aquilo que você gostaria, e inclusive ver isso nos outros, você vai ser infeliz. Você não vai estar com Deus, você vai distanciar Ele de você, porque há aí um processo de não aceitação de si mesmo. Aquilo que Jesus falou, amar o próximo como a si mesmo. Pense nisso. Outra coisa, lembre-se, da mesma forma que Deus te deu a oportunidade, deu aos outros também. Então tem pessoas que vivem no mundo, são tremendamente narcisistas, com um ego do tamanho de um elefante, e elas esquecem que o mundo é de todos. Tem pessoas que acham que Deus criou o mundo para elas viverem no mundo, e que as pessoas às suas voltas têm que servi-las. Lê do engano. Da mesma forma que Ele te deu oportunidade, Ele deu oportunidade para outros. Então os outros têm
as mesmas necessidades, as mesmas características de desenvolvimento que você tem. Todos nós temos. E Deus não tem predileções, entende? Ele não vai criar todo o resto para viver em função da sua pessoa. Você que tem que se interrelacionar no mundo, né, da melhor forma possível, com todos. Então as pessoas também têm direito de errar, também têm direito de acertar, também têm o direito, né, de se aceitarem, de crescerem, de estarem com Deus. Não só você. Isso é de extrema importância para a gente ser feliz, tá? Para a gente ter uma inter-relação equilibrada no mundo e na vida. Conosco e com as pessoas que nos cercam. Em resumo, acho que estou chegando no final da palestra. Em resumo, na vida, todos somos o personagem central do nosso drama e coadjuvantes no drama dos outros. Cada um, então, é responsável por si mesmo, com o devido apoio de Deus. Eu vou ler de novo, porque essa frase é minha, né? E é para a gente compreender o que eu venho falando até agora. Em resumo, na vida, todos somos o personagem central do nosso drama. Drama aqui é no sentido de vida, tá, gente? Não é para você viver em drama, não é isso. Drama é como se fosse nosso filme, tá bom? Nossa novela, né? E coadjuvantes no drama dos outros. Cada um, então, é responsável por si mesmo, com o devido apoio de Deus, porque todo mundo tem o apoio de Deus. Então, eu estou aqui vivendo a minha vida, o meu drama, né? A minha novela, o meu filme. Eu sou o personagem principal dele. Mas eu não me interrelaciono com outras pessoas. Nesse sentido, eu sou o coadjuvante, sabe? O ator coadjuvante na vida dos outros. Tá? Assim como tem pessoas que são os atores coadjuvantes na minha vida, no meu filme. É esse processo, e todos nós aqui com o devido apoio de Deus. Então, esse processo de interrelacionamento, ele é de extrema importância para o nosso desenvolvimento. Nós temos que cuidar, sim, né, do nosso personagem, do nosso papel principal, mas não podemos esquecer que nós estamos, né, interagindo com outras pessoas. E essas pessoas são coadjuvantes, né, na nossa vida. Elas podem contribuir de forma positiva ou negativa para o nosso desenvolvimento. Porém, quem tem o controle? Quem é o ator principal? Não pode ser a pessoa, tem que ser você. Então nós estamos vivendo aqui no mundo, gente, num processo de aprendizado muito grande, sobre um olhar de um Deus amoroso, sabe, que nos quer, né, num processo de desenvolvimento. Ele nos deu todas as ferramentas. Só precisa que nós tenhamos condições de enxergá-las. E a doutrina espírita é uma tremenda ferramenta para a gente enxergar isso. Porém, a gente tem que estudar. A gente não pode aceitar as coisas. Às vezes tem coisas que estão lá num romance, estão lá num determinado livro, e a gente aceita como sendo a realidade, mas não é. É a realidade de um outro e não a sua. Você tem toda a tua experiência de vida aí e todas as condições de se desenvolver independentemente dos outros. Tá bom? Para encerrar, vejam esta outra frase. Esta é de Pedro. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Está lá em Pedro 1, né? 4, 8. Sabe o que é importante? Quando a gente fala aqui em um amor cobrir a multidão de pecados, é porque a gente tem que ter este olhar amoroso sobre as coisas. Esse amor, sabe? Esse olhar de benevolência, né? De fraternidade para olhar para nós e para as pessoas e para tudo. Porque é o amor que constrói, né? É o amor que transforma. É o amor que vai nos dar essa condição de nos se sentir bem, né? E de atuar os nossos coadjuvantes lá num processo de uma inter-relação sadia e saudável. Tá bom?
Vou ler de novo essa frase para encerrar aqui a nossa live. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O amor suplanta tudo. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Eu estou aqui fazendo a palestra e não sei se teve questões ou não aí na live. Ninguém, né? Então, já que não teve, eu só tenho que agradecer a paciência que vocês tiveram, a oportunidade que vocês estão tendo de me dar esta oportunidade de conversar com vocês. Pedir que Jesus nos envolva com o seu amor, com a sua paz. Aliás, esse amor incondicional que Ele tem para com todos nós, né? Tanto que se predispôs a vir até nós, né? Esse Espírito maravilhoso aí. E que Jesus possa então nos envolver com seu carinho, com sua paz, né? Com a sua energia amorosa, para que todos nós estejamos bem neste final de tarde aqui de domingo. Obrigado pela atenção de todos vocês. Tudo de bom.